Olá, meninos! Vamos para mais uma aula de resolução de exercícios. Na semana passada, eu pedi para que vocês fizessem a leitura sobre o conteúdo de separação de misturas. E, por engano, eu acabei passando os exercícios da página 169, que na verdade era para ter passado da página 167, que era o que eu já havia explicado para vocês. Mas hoje nós vamos resolver esses exercícios da página 167 e eu vou comentar os exercícios da página 169 fazendo explicações sobre os tipos de separação de misturas, tá? Se ficar alguma dúvida, podem me procurar via Instagram, plataforma, ok? Os exercícios que eu vou passar essa semana são do livro 3, capítulo 6, da página 167 até a página 170. Na página 167, no exercício 3, tem um textinho aí. Há diversas substâncias importantes para o dia a dia do ser humano na natureza. Porém, a grande maioria dessas substâncias encontra-se na forma de misturas homogêneas ou heterogêneas. Por essa razão, ao longo dos anos, várias técnicas de separação de misturas foram desenvolvidas para que a utilização de toda e qualquer substância fosse possível. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de mistura homogênea. A mistura homogênea, ela é monofásica, né? Você identifica apenas uma fase, porque uma substância se dissolve totalmente na outra. Quando eu tenho uma mistura de água e gasolina, a gasolina ela acaba ficando na superfície ali da água, formando uma mistura heterogênea. Eu consigo identificar duas fases, a camada de gasolina acima e a camada de água abaixo. Da mesma forma, quando eu tenho a água e o óleo, que é o item B, é uma mistura heterogênea. O óleo e a água, por terem densidades diferentes, a água fica abaixo e o óleo vai ficar na sua superfície. Então, não se mistura totalmente, né? Não se dissolve. Isso faz com que apresente duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Quando eu tenho gás nitrogênio e gás hélio, ambos são incolores. E eu não consigo identificar, opa, esse daqui é gás nitrogênio, não, esse ali vai ser o gás hélio. Você não consegue identificar as fases aí dessa mistura. Por conta disso, o item correto é o item C, que é o gás nitrogênio misturado ao gás hélio. Suponhamos que você não soubesse que o gás nitrogênio e o gás hélio são incolores, né? Por descarte, aí, por eliminatória, nós conseguiríamos fazer essa questão. A e B, como já foi comentada, mas na letra D, está falando do ar atmosférico e a fuligem. Então, quantas vezes acontecem queimadas próximos à sua casa, aí, por exemplo, e você consegue identificar no ar as fuligens, as cinzas, a parte mais escurecida, né? Você consegue identificar isso no ar? Quantas vezes, né? Então, a fuligem no ar atmosférico é uma mistura heterogênea. Eu consigo identificar as duas fases. Por mais que o ar atmosférico seja incolor, eu consigo identificar pela coloração das fuligens. Na letra E, areia e sal de cozinha. A areia e o sal são substâncias sólidas em que eu consigo identificar os grãos de areias que são maiores, geralmente, né? Porque o sal de cozinha, geralmente, ele é um pó. Eu consigo identificar as diferenças, até mesmo pela coloração. A areia, ela já tem uma coloração mais escura que o sal de cozinha. Então, você consegue perceber as duas fases. Tá vendo que mistura heterogênea, ali eu conseguindo identificar as duas fases, ambas as estruturas aqui na letra E são sólidas, tá? Então, não necessariamente vai ser um líquido com um sólido para ter uma mistura. Não, a areia e o sal, ambos são sólidos
e formam uma mistura heterogênea. Eu consigo identificar, opa, isso daqui é sal, isso daqui é areia, tá? Eu consigo identificar as duas fases, certo? Ainda na página 167, a questão 4, tem um textinho aí para você preencher as lacunas. Um copo contendo água mineral gaseificada com pedras de gelo é uma mistura heterogênea, formada por 3 fases, sendo uma sólida. Meninos, se eu tenho uma água gaseificada, que é a água com gás, eu consigo identificar o gás que está presente ali e a parte líquida ali, que é a água. Então, eu consigo identificar essas duas fases, certo? A partir do momento que eu coloco pedras de gelo, eu tenho uma terceira fase, por mais que eu tenha a mesma substância. Então, tomem cuidado com isso daqui. Eu tenho água. Eu coloquei gás nela, ela se tornou uma água gaseificada. Isso daqui é uma mistura, porque a água gaseificada é colocado gás carbônico nela. Então, eu coloquei gás carbônico na água. É uma mistura, não é? É uma mistura, são moléculas diferentes que eu estou misturando em um mesmo recipiente. E eu consigo identificar. Quando eu pego uma água gaseificada, eu consigo identificar as bolinhas ali, né, do gás dentro da água. Então, por isso é uma mistura heterogênea, certo? O fato de colocar o gelo fez com que eu tivesse uma fase a mais para aquela mistura. Mas eu não estou adicionando uma substância a mais, uma substância diferente. Nesse caso aí, eu tenho uma mistura que contém duas substâncias. Que substâncias são essas? A água e o gás carbônico. No entanto, o gelo e a água líquida, eles estão em estados físicos diferentes, não é? Eu tenho água tanto no estado líquido quanto no estado sólido. O que faz com que seja heterogênea essa mistura é o fato de conter o gás carbônico. Se eu tivesse apenas um copo com água líquida e colocasse gelo, não seria nem uma mistura homogênea, nem uma mistura heterogênea. Isso seria uma substância pura, só que em estados físicos diferentes, tá? Nesse caso aí, só é uma mistura heterogênea porque a água, ela contém gás. Então, se tornou uma mistura porque eu estou adicionando moléculas químicas diferentes. Contém 3 fases, por quê? Porque eu consigo identificar camadas diferentes nessa minha mistura. A água líquida, a água sólida e o gás, certo? Por isso, essas são as 3 fases dessa mistura. No exercício fala sendo uma sólida, a fase sólida vai ser a do gelo, né? O gás, como o próprio nome fala, né, já está no estado gasoso. Então, eu tenho, na verdade, 3 estados físicos aí: líquido, sólido e gasoso. Certinho? Na próxima questão, a questão 5. Todos nós dependemos da água para a nossa sobrevivência. Tudo que consumimos necessita de água para a sua produção, desde bebidas e alimentos até roupas, automóveis e aparelhos celulares. Com base nas propriedades da água, assinale a alternativa correta. A água potável é uma substância pura? Falei para vocês que não, que a água potável, apesar de limpa, ela contém vários minerais ali. Então, não é uma substância pura. A partir do momento que eu adiciono moléculas diferentes em um mesmo recipiente, eu já vou ter uma mistura. Se eu tenho vários tipos de minerais associados com moléculas de água, significa que é uma mistura. Tipos de moléculas diferentes em um mesmo local, tá? Letra B. A água misturada ao sal de cozinha forma uma mistura homogênea? Isso é verdade.
Você não consegue identificar, a partir do momento que você coloca sal na água, aonde forma ali a camada de sal, aonde está a água. Você não identifica, vira uma fase só, né? Então você não consegue identificar as duas substâncias, porque o sal, ele se dissolve na água. Então por isso o item correto é o item B. Por desencargo de consciência, vou fazer os demais. Letra C. A água misturada ao óleo de cozinha forma uma mistura homogênea? Não, heterogênea, né? Porque o óleo, ele fica na superfície da água. Você identifica as duas camadas, né? D. A água é uma substância simples? Não, a água é uma substância composta, porque ela vai ser formada por tipos de átomos diferentes. A molécula de água não é H2O, então, eu tenho tanto o átomo de hidrogênio quanto o átomo de oxigênio. Se eu tenho dois ou mais tipos de átomos em uma molécula que forma aquela substância, significa que ela é uma substância composta. Letra E. A água é considerada o principal soluto do planeta. Não, a água é o principal solvente. Quando eu tenho um solvente, significa que eu tenho uma substância que ela tem a capacidade de dissolver outras, tá? Então, a água, ela é considerada um solvente universal. Porque ela consegue dissolver todas as substâncias? Não, mas porque ela consegue dissolver a maioria. Certinho? Ainda na página 167, no exercício 6, pede para vocês darem conceitos aí para essas palavrinhas. Solvente, como eu acabei de explicar, o solvente é uma substância que tem a capacidade de dissolver outras substâncias. A água, por exemplo, quando você coloca o pozinho de suco, é aquele suco artificial. Você vai lá, agita, dissolve e forma uma mistura homogênea. Quando você coloca sal, quando você coloca açúcar, ela tem uma capacidade de dissolver outras substâncias. Por isso é considerada um solvente. Já o soluto, ele pode ser dissolvido quando associado a um solvente. Então, soluto, o que seria? O sal que eu coloco na água. O sal é um soluto, uma substância que é sólida, que pode ser dissolvida em outras. Não quer dizer que vai ser dissolvido. Por exemplo, a areia. Se eu pego a areia, coloco alguns grãozinhos de areia na água, não vai dissolver, né? Eu não vou conseguir dissolver a areia na água. Mas o sal, por exemplo, eu já consigo dissolver. Então, o sal é um soluto e pode ser dissolvido, não é? Na água vai ser dissolvido facilmente. A solubilidade é a capacidade de uma substância dissolver em outra. Então, eu ainda no sal com a água, eu falo que o sal, ele tem uma alta solubilidade na água. Significa que facilmente ele vai ser dissolvido nessa substância, tá? Quando eu tenho uma substância que tem uma baixa solubilidade, significa que ela tem dificuldade para dissolver em outra, tá? Então, a solubilidade é a capacidade de uma substância se dissolver em uma outra. Já a fase é cada camada que é formada em uma mistura. Quando eu tenho uma mistura homogênea, eu tenho apenas uma fase porque forma apenas uma camada, já que nessa mistura, um material acabou se dissolvendo em outro. Água, coloquei o sal na água, agitei, formou apenas uma camada. Eu não consigo identificar mais de uma, eu não consigo identificar o sal e a água ali. Peguei uma mistura heterogênea, água e óleo. A água e o óleo, como um não se dissolve no outro, eu tenho duas fases, são duas camadas que são formadas na minha mistura. Se nessa mesma mistura de água e óleo eu colocar uma pedrinha, uma brita, lá no fundo, eu vou ter três fases. A da brita,
da água líquida e do óleo. Então, cada uma das camadas da minha mistura eu vou denominar de fase. Certinho? Estão todos comigo? Agora nós vamos para a página 169. A página 169, ela já vai ser do assunto de separação de misturas, né? Que eu passei para que vocês dessem uma lida a respeito. Então, vamos lá. Na questão 2, peço desculpas aí, ficou faltando, na palavra densidade, ficou faltando a letra E. Mas tudo bem, vamos lá. Considere os seguintes métodos de separação de misturas. Método 1, com base na densidade. 2, com base no tamanho das partículas. E 3, com base nas temperaturas de ebulição. O item correto é o item A. A decantação é um método que eu vou utilizar a densidade da matéria. Isso porque, na decantação, eu vou pegar uma matéria, vou pegar uma mistura e vou deixá-la em repouso. Por exemplo, eu peguei um copo com água e coloquei areia. Aí eu agitei, e para que eu consiga separar essa areia da água, eu deixo em repouso durante um determinado tempo e essa areia ela vai para o fundo e a água ela vai ficar na superfície. Eu consigo fazer a separação. Eu posso simplesmente verter em algum lugar, virando ali aquele copo, tentando separar a água ali da areia, né? Então, a decantação é um método em que eu deixo a minha mistura em repouso e eu consigo fazer essa separação, certo? 2, peneiração. Deu a peneiração porque é com base no tamanho das partículas. Na peneiração, eu vou pegar uma peneira e as partículas menores, elas acabam passando pela minha peneira e as partículas maiores, elas ficam dentro ali, né, daquela peneira. Então, eu consigo fazer uma separação pelo tamanho das partículas. Se forem só partículas sólidas, por exemplo, as pequenininhas acabam passando pela peneira e as maiores ficam. Um exemplo, quando você acaba macerando um amendoim e vai separar a casca do grão. Você vai lá, joga na peneira e começa a balançar aquela peneira. As cascas, elas acabam passando pela peneira, as partículas menores, né? E os grãozinhos do amendoim ficam acima. Então, eu consigo fazer essa separação. E, por último, eu tenho a destilação. A destilação, eu utilizo mudança de temperatura para que haja mudança de estado físico. Quando fala no método 3, temperatura de ebulição, a temperatura de ebulição é a temperatura ideal para que uma substância ela possa sair do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, eu tenho água e óleo. Para eu separar a água do óleo, eu coloco em uma panela, coloco no fogo ali para aquecer, a minha água ela vai evaporar. Tá vendo que está mudando de estado físico? Isso porque a água, a temperatura de ebulição dela é menor que a do óleo. Então, em uma determinada temperatura, eu consigo fazer com que a minha água mude de estado físico e o óleo não. Com essa mudança de estado físico, eu acabo separando. À medida com que toda essa água evaporar, o óleo vai ficar na minha panela e eu consigo fazer essa separação. Nesse caso aí, eu acabei perdendo a matéria porque a água entrou em estado de vapor, então ela foi para o ar atmosférico, né? No entanto, existe um equipamento que é chamado de destilador, em que toda a água, que no meu caso, a minha mistura, né, que era água e óleo, que toda a água que entrou no estado de vapor, ela fica armazenada em um compartimento e é resfriada novamente e ela acaba mudando para estado líquido de novo.
Então, eu tenho num recipiente a água e o óleo. Essa água, ela muda de estado físico, vai para o estado de vapor e ela é acumulada em outro recipiente. Quando ela mudar de estado físico de novo para o estado líquido, eu tenho o óleo em um recipiente, a água em outro. Então, tem como eu fazer essa separação tendo as duas matérias em mãos, tá? Espero que tenha ficado claro. No exercício 3, considere que uma mistura formada por água, óleo de soja, cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, e areia seja agitada vigorosamente em um recipiente fechado. A sequência correta dos métodos capazes de separar cada substância dessa mistura é filtração. Ao filtrarmos esse sistema aí, as partículas de areia elas vão ficar retidas no filtro. Então, eu já consegui fazer a separação da areia. Posteriormente, decantação. Após a decantação, separa o óleo que, por apresentar menor densidade, flutua sobre o sistema formado por água e cloreto de sódio. Por fim, a destilação, por causa da diferença de temperatura, separa a água do sal. Então, como eu tinha agitado bastante aí essa mistura, acabou que o óleo ele já estava bem misturado ali na água, então eu deveria deixar em repouso, né, por isso a decantação, durante um determinado tempo, para que ele fosse para a superfície e facilitar essa separação, tá? Nos itens em que fala, por exemplo, da centrifugação, na centrifugação poderia até facilitar a separação da areia de toda a parte líquida. No entanto, poderia ser que partículas de gordura do óleo de soja ali ficasse retido na areia. Lembrando que a centrifugação é um tipo de separação em que eu coloco a minha mistura em uma centrífuga, que ela agita numa velocidade muito alta e o material mais denso acaba indo para o fundo e o menos denso fica na superfície, tá? Então, a centrifugação ela não seria o mais ideal. O melhor para separar a areia seria a filtração, nesse caso, né? Por conta da gordura. A letra C ela está incorreta por conta da evaporação. A evaporação eu iria perder matéria, não seria legal. Na letra D, tanto a centrifugação quanto a evaporação que já foi comentado. Então, o item correto é o item B, filtração, decantação e a destilação simples, tá? A destilação simples foi essa que eu acabei de comentar com o uso de um destilador, em que, pela mudança de estado físico, eu consigo separar ali as minhas matérias. O exercício 4. O aspirador de pó é um eletrodoméstico que suga o ar juntamente com partículas sólidas que passam pelo interior de um filtro que retém a sujeira do ambiente. Assim, o aspirador de pó utiliza uma técnica de separação de misturas tipo sólido-gás. Assinale a alternativa que contém o nome dessa técnica. O aspirador de pó, ele apresenta uma barreira física, que é um filtro. Ele contém um filtro no seu interior que ele acaba retendo as partículas sólidas presentes no ar. Então, quando ele suga ali o ar, ele acaba sugando várias partículas, essas partículas elas ficam retidas nesse filtro. Então, o método aí seria filtração, letra B. Já a questão número 5. A separação de misturas é uma operação muito comum no setor de petróleo e combustíveis.
Diversos métodos são aplicados para atender essa necessidade. Sabendo-se que a água e o álcool são miscíveis e o óleo immiscível nestes, ainda que o álcool tem o menor e o óleo um maior ponto de ebulição, os métodos adequados para a separação dessas misturas, dessas três substâncias, são letra E, a decantação e, posteriormente, a destilação fracionada. Isso porque na decantação eu consigo separar melhor ali o óleo da mistura de água e álcool, em razão da diferença de densidade, já que o óleo ele acaba ficando na superfície, né? E a água e o álcool abaixo. Já a destilação fracionada, ela consegue separar a água do álcool. A destilação fracionada, ela acontece por uma alteração de temperatura, que ela é gradativa, e eu consigo fazer com que substâncias que contêm pontos de ebulição diferentes, ou seja, temperaturas para mudança de estado do líquido para o gasoso, temperaturas diferentes, eu consigo fazer essa separação. Então, a partir do momento que a água ela entra no estado de vapor e o álcool também acaba mudando ali de estado físico, o álcool ele entra num estado de vapor muito mais rápido do que a água, ou seja, a temperatura de ebulição ela vai ser menor que a da água. Então, eu consigo, pela diferença de temperatura, fazer com que a minha substância ela acaba se separando, né? Então, por uma destilação. Página 170. Na página 170, pede para que vocês completem as lacunas. Primeiro item. Uma substância química pode ser classificada como simples ou composta, dependendo da sua constituição, não é? Quando ela é simples, que já respondendo o item B, ela vai ser formada por um único tipo de elemento químico. Quando ela é composta, já respondendo o item C, ela vai ser formada por diferentes elementos químicos, diferentes tipos de átomos. Quando uma substância química, ela é simples, O2, formado apenas pelo átomo de oxigênio. N2, formado apenas pelo átomo de nitrogênio. Agora, quando é composta, ela vai ser formada por dois ou mais elementos químicos, né? CO2, formados por tanto átomo de carbono quanto de oxigênio. H2O, átomo de hidrogênio e oxigênio. Então, são formados por tipos diferentes de elementos químicos. Muitíssimo obrigada. Terminem de fazer os exercícios. Qualquer dúvida pode me chamar na plataforma ou via direct no Instagram, tá bom? Um super beijo para vocês, bons estudos e até a próxima aula.